Olá pessoal, aqui é o professor Luizmar e essa é mais uma dica de matemática. Bom, raízes de monômios, né? Então, as raízes enésimas de um monômio, então a raiz enésima de um monômio é obtida calculando a raiz de cada fator do monômio. O que significa isso? Se nós olharmos aqui, observe o seguinte. Aqui eu tenho raiz quadrada de 36 x quadrado y6. Como não tem nada aqui na raiz, a gente sabe que o número aqui é 2, né? Então a raiz desse cara, na verdade, vai ser o quê? Ó, vai ser raiz de 36 vezes a raiz de x quadrado vezes a raiz de y na 6. Então a raiz quadrada de um monômio é simplesmente calcular a raiz de cada fator do monômio, de cada parte dele. Nesse caso aqui é muito simples, né? Porque raiz quadrada de 36 nós sabemos que é 6. Né? Agora, a raiz quadrada de x quadrado a gente não sabe, mas a gente pode reescrever esse cara como sendo x quadrado. E aí notem que aqui eu tenho a raiz quadrada, esse cara aqui é um 2, né? Então esse númerozinho aqui, ó, que não está aparecendo, é 2. E aqui também é 2. Aqui também era, mas não precisava, né? Esse 2 que está aqui no radical, que a gente chama então esse cara aqui, né, de radical, tá? Ele vai dividir o expoente. Então aqui eu vou ter 2 dividido por 2. Aqui eu vou ter vezes y na 6 e esse 2 que está aqui no radical vai dividir o expoente 6. Então eu vou ter essa configuração. Ou seja, 6x, 2 divididos por 2 é 1. Então x na 1, não precisa aparecer o 1, né? E y, 6 dividido por 2, então eu vou ter y ao cubo. Tá? Então, a raiz quadrada do monômio 36x quadrado y na 6 é 6xy ao cubo. Novamente, né, eu faço a mesma coisa aqui. Ó. A raiz quadrada deste monômio é a raiz quadrada de cada fator. Então, eu calculo aqui a raiz quadrada de cada fatorzinho. Bom, agora observem que eu não tenho a raiz quadrada de 48, não é um número inteiro. Né? Então, para eu achar essa raiz, eu vou ter que fatorar o 48. Então, fatorando 48, a gente sabe que 48 dá por 2, né? Que vai dar 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Como a gente quer a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, radical 2 de 48, a cada dois números iguais eu copio 1. E aquele número que ficar sozinho, ou aqueles que ficarem sozinhos, eles continuam dentro da raiz. Então aqui eu vou multiplicar agora. 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 3. Ou seja, a raiz quadrada de 48 é 4 raiz de 3. E aí o x aqui como é que fica? Novamente, ó, fica x elevado a 5, né? Fica x na quinta. Como o radical da raiz aqui é 2, esse 2 vai dividir o 5. Da mesma forma, eu vou ter y elevado a 8, e o radical que está aqui na raiz, ele vai dividir esse 8 também, no caso 2. Tá? Então notem o seguinte, o que vai acontecer agora? O 48 nós fatoramos, né? O x na 5 sobre 2, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Esse aqui tem uma dica, né? A dica é a seguinte. Eu tenho, então, x elevado a 5 dividido por 2. Como 5 não é um número par, que não é divisível por 2, né? Então eu vou pegar o 5, vou dividir ele por 2. 5 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 4 dá 4, sobra 1. Aí aqui é interessante a gente lembrar, né? Aqui nós temos o dividendo, o divisor, esse cara aqui é o quociente e esse cara aqui é o resto. Então notem, aqui eu tinha 4 raiz de 3, x na 5 meios. Aqui eu vou ter x, o quociente, que é o 2, vai virar expoente. Então nota, quociente vira expoente. O resto, que no caso aqui é 1, é o que resta na raiz, ou seja, x elevado a 1. Então, novamente, quando eu pegar a potência
fracionária, né, quando o meu expoente é uma fração, eu tenho 5 dividido por 2, eu faço a divisão do 5 por 2, o quociente desta divisão vai virar meu expoente, e o resto dessa divisão é o que resta dentro da raiz. E no y é mais simples, né? Porque 8 é divisível por 2, então aqui dá 4. Ou seja, eu vou ter, agora no final eu junto todo mundo que está fora da raiz, 4 vezes x quadrado vezes y na quarta. E aquilo que está dentro da raiz eu junto, ó, 3x. 3x. Prontinho. Esse é o meu resultado. Ok? Parece meio complicadinho, mas calma, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro exemplo aqui para a gente dar uma, né, clareada um pouco nas ideias. Novamente, eu tenho raiz quadrada, então raiz quadrada de 72 vezes raiz quadrada de x na 5 vezes raiz quadrada de y na 9. 72 eu vou ter que fatorar, né? Então vamos abrir aqui uma outra telinha para a gente poder fatorar. Bom, então notem, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou pegar o 72, e vou fatorar ele. O que é fatorar, né? Fatorar é fazer divisões sucessivas por números primos. Então 72 dá dividido por 2, que vai dar 36, divididos por 2, que dá 18, dividido por 2, que dá 9, divididos por 3, que dá 3, divididos por 3, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada de 72, a cada dois números iguais, eu copio apenas 1. E aquilo que ficar sozinho, continua na raiz. Tá? Então, aqui a cada dois números iguais, eu copio 1. E aquilo que está sozinho, continua na raiz. Fazendo a multiplicação dessa segunda coluna aqui, eu vou ter 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Logo, a raiz quadrada de 72 é 6 raiz de 2. E esse número é o que eu vou usar lá no meu monômio. Então, notem que a raiz de 72 é 6 raiz de 2. Da mesma forma, notem que eu tenho x elevado a 5 e y elevado a 9. Como a raiz aqui é quadrada, né, então, ou seja, aqui eu tenho radical 2, eu vou dividir essas potências por 2. Do exercício anterior, a gente já sabe, então, que x na 5 meios, ó, x na 5 meios é x quadrado vezes raiz de x na 1, que é a raiz de x, e esse y na 9 meios a gente vai ter que calcular. Então, y na 9 meios, o que nós vamos fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, tá? Bom, nota o seguinte, ó, eu tenho y elevado a 9 meios, então eu vou pegar o 9 e vou dividir por 2, né? 9 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4, 4 vezes 2 dá 8, sobra 1. Aí o que nós vimos? Que o quociente vira expoente, ou seja, aqui eu vou ter y elevado a 4. E o resto é o que resta dentro da raiz, no caso y elevado a 1, que é y. Então, novamente, o quociente vira expoente, o resto é o que resta na raiz. Agora, 6 vezes x quadrado vezes y na 4, junta quem não está na raiz, e depois eu junto quem está na raiz, que no caso aqui é o 2, o x e o y. Então, 2x e y. Essa é a minha resposta final. Ok? Certo? Bom, pessoal, agora a gente vai ver outras raízes, né? Quando não é raiz quadrada, quando é enésima, ou seja, o que é esse raiz enésima? Aqui o n é 2, ó, é raiz quadrada, né? Raiz quadrada, porque é um número natural, né? Por isso n. Tá? Bom, então agora nós temos aqui, notem, né? Nós temos a raiz cúbica de 8x na sexta e y na 12. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que esse cara aqui é igual a raiz cúbica. Então, lembrando, né? Aqui é sempre bom colocar, né? Cúbica, não é raiz quadrada agora. De 8x na sexta
y elevado a 12. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 8, raiz cúbica de x na sexta e raiz cúbica de y elevado a 12. Como é raiz cúbica, é importante que nós escrevemos, né? Ó, vamos escrever então a raiz cúbica. Bom, raiz cúbica de 8, como que se calcula a raiz cúbica de 8? Né? Eu vou fatorar o 8. Ó. Eu coloco o 8 aqui. Vou abrir aqui. Ó. Então eu vou pegar o 8. Vou pegar o 8 e vou fatorar ele. Então eu vou dividir por 2, que dá 4, dividir por 2, que dá 2, dividir por 2, que dá 1. Como eu quero a raiz cúbica de 8, antes, quando era raiz quadrada, eu pegava de 2 em 2. Como é raiz cúbica, eu vou pegar agora de 3 em 3. Ó. Então, a cada 3 números iguais, eu copio apenas 1. Como só tem 2, então a raiz cúbica de 8 é 2. Novamente, a cada 3 números iguais, eu copio 1. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica de 8 é igual a 2. E aqui eu vou ter x na sexta e y na 12. Como eu tenho raiz cúbica, esse cara eu vou dividir por 3 e esse cara eu vou dividir por 3. Tá? Então, basicamente, o expoente, a gente divide ele, né, pelo radical da raiz, que no caso agora é 3. Fazendo os cálculos, né, vai ficar 2. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 4. Prontinho. Aqui está a raiz cúbica desse monômio. 2x², y na 4. De mesma forma, eu tenho aqui, né, raiz cúbica de menos 27, raiz cúbica de x na 10 e raiz cúbica de y na 5. Como é raiz cúbica, né, eu vou colocar o 3 aqui. Ó. Tá? E aí, como que eu resolvo a raiz cúbica de menos 27? Novamente, né, vamos fazer o cálculo aqui. Então, notem o seguinte. Notem que se eu fatorar o 27, eu vou ter que dar dividido por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Como eu quero a raiz cúbica de 27, né? Como eu quero a raiz cúbica de menos 27, eu sei que raiz cúbica de 27 é 3. A cada 3 números eu copio 1. Tá? E como a raiz aqui está negativo, o número, notem o seguinte. Se eu pegar menos 3 e elevar ele ao cubo, eu vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que vai me dar 27. Menos com menos mais com menos, menos. Ou seja, quando a raiz, o radical da raiz é ímpar e o número que está dentro da raiz é negativo, a resposta sempre dá um número negativo. Tá? Então, novamente, se o radical é ímpar, 3, 5, 7, 9, e o número da raiz é negativo, o resultado sempre é negativo. Tá? Então, aqui, raiz cúbica de menos 27 é menos 3, x elevado a 10 divididos pelo 3 do radical, né? Y elevado a 5 divididos pelo 3 do radical, e aí eu vou de novo, ó, x, 10 dá para dividir por 3? Não, então eu vou ter que fazer essa divisão. Efetuando a divisão de 10 por 3, notem, ó, 10 divididos por 3 dá 3, que dá 9, sobra 1. Então, o que eu vou ter agora? Ó? Eu vou ter que o quociente, deixa eu botar o menos 3 aqui, né? Então, eu tenho x na 10 sobre 3. Então, vai ficar o quociente, que é 3, vira expoente. E o resto é o que resta na raiz. Então, raiz de x elevado a 1, que é esse 1zinho aqui. Lembrando que nós estamos falando de raiz cúbica. Novamente, mesma coisa, né? Aqui eu tenho 5 divididos por 3. Então, vai ficar 5 divididos por 3, dá 1, que dá 3, sobra 2. O que eu vou ter agora? Y na 5 terços vai ficar o quociente vira expoente, que é 1, não precisa aparecer. E o resto é o que vai restar na raiz. No caso agora, y ao
quadrado, né, que é o 2 da raiz. E a minha raiz cúbica, que é a raiz que a gente está calculando. Né? Então, o quociente vira expoente, o resto é o que resta na raiz. O quociente vira expoente e o resto é o que resta na raiz. Juntando agora o que está dentro e fora da raiz, notem que eu vou ter, ó, menos 3 x ao cubo y vezes a raiz cúbica de x y quadrado. Então, raiz cúbica. Tudo bem? Essa é a resposta final. E para finalizar, um exemplo, né, com raiz quarta. Aqui é a mesma coisa, né? Então aqui eu vou ter a raiz quarta de 64, eu vou ter a raiz quarta de x elevado a 8, e eu vou ter a raiz quarta de y elevado a 10. Né? Raiz quarta de 64, o que eu vou fazer? Ó, nós vamos calcular aqui. Então vai ficar notem, 64, se eu fatorar ele, vai dar por 2, que dá 32, dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Como eu quero a raiz quarta de 64, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de 4 em 4. Então aqui eu tenho 4 números 2, vai ficar só 1. E aqui, como não tenho 4 números 2, esses 2 vão continuar dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 64 é 2 raiz quarta de 4. Ok? O que vai acontecer agora? Né? Nós vamos copiar esse resultado para lá. Ó. Então, voltando aqui para a nossa equação, eu tenho que raiz quarta de 64 é 2 raiz de 4, raiz quarta, né? Vezes x elevado a 8 divididos por 4 e y elevado a 10 divididos por 4, que é o meu radical. Aqui tem uma coisa simples, né? Então, ó, aqui eu vou copiar 2 raiz de 4, raiz quarta, né? Não podemos esquecer. Depois, x elevado a 8 dividido por 4, 8 divididos por 4 é 2, então dá x quadrado. 10 dividido por 4 já não dá um número exato, então eu vou ter que fazer aqui, né? 10 divididos por 4, que dá 2, 2 vezes 4, 8, sobram 2. Aí segue a mesma regrinha. O quociente dessa divisão vai virar o meu expoente, ó, 2 e 2. E o resto desta divisão é o que resta na raiz, que também deu y quadrado. Juntando todo mundo, quem está dentro e quem está fora da raiz, ó, 2x e y, então vai ficar 2x quadrado y quadrado, vezes raiz quarta, vou botar o 4 aqui, de 4y quadrado. Essa é a minha resposta final. E aí, pessoal, então espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.